muito importante. O nosso tema de hoje é a segurança do trabalho como uma ferramenta de aumento de eficiência e de organização dentro da empresa, diante desse novo normal que estamos vivendo, né? A segurança do trabalho, ela sempre teve muitos pontos que são obrigatórios as empresas cumprirem, mas a gente não está analisando nesse aspecto de obrigatoriedade. A gente está colocando esse tema no aspecto das vantagens e dos benefícios que a boa segurança do trabalho pode trazer para a organização, né? E diante desse contexto que estamos vivendo, de muitos riscos ambientais dentro da empresa, sobre particularidades operacionais que temos nas empresas, novas relações de trabalho, né? Também estamos trabalhando com essa retomada das atividades das empresas diante da pandemia. Muitas empresas perderam algumas estruturas administrativas, então há uma necessidade de revisão de procedimentos. Então, diante de todo esse contexto, pensamos, né, e decidimos fazer essa live sobre esse tema. Para abrilhantar essa live, convidamos o Dr. Ivar, que é especialista em direito previdenciário e direito trabalhista, advogado, e também convidamos o Vitor, que é engenheiro e especialista em segurança do trabalho. Para iniciar nossa live, peço que, primeiramente, o Dr. Ivar se apresente os objetivos para essa live, de forma bem objetiva, e também o Vitor se apresente e apresente também as expectativas para essa live, de uma forma sucinta. Passo a palavra, primeiramente, para o Dr. Ivar. Boa noite, pessoal. Boa noite, ouvintes. É um prazer estar aqui participando com vocês dessa live. É um passo muito importante dessa divulgação, dessas ferramentas que existem e que, para muitos empresários, é vista como despesa, como custo. Na verdade, isso é um mito, né? Eu acho que não pode pensar dessa forma e a gente vai estar aqui passando algumas dicas para vocês que o investimento em segurança do trabalho, ele realmente tem um retorno e cria-se uma prevenção de perdas futuras. Doutor Ivar, fale um pouco da sua especialização, do seu histórico, para o nosso público conhecer você, e depois passamos a palavra para o Vitor. Pois bem, eu sou especialista, como eu disse, sou especialista em segurança do trabalho, né? Eu sou profissional desde 84, tive uma trajetória inicialmente aqui na Matsulfo, hoje Lafarge-Holcim. Estive na frente de vários canteiros de obra e de várias atividades importantes no grupo da Lafarge-Holcim, em especial na parte de higiene ocupacional, na parte de levantamento técnico das condições de trabalho. E em 2007 eu fui convidado para trabalhar no grupo EBX, na condição de gerente de segurança e medicina do trabalho lá em Igarapé, e tive o privilégio e o desafio colocado pelo time do Eike Batista de ter que me fazer um curso superior, né? E esse curso superior que eu escolhi foi o curso de Direito, visto que na ocasião que eu ocupei o cargo de gerente, eu era técnico em segurança do trabalho. Ótimo, que bom, que bom. Ótima experiência, né? Vai nos contribuir muito nessa noite. E agora passamos a palavra para o Vitor. Vitor, se apresente e também apresente suas expectativas para essa live. Boa noite, pessoal. Como o nosso caro amigo Thiago falou aí, eu sou o Vitor, especialista em engenharia de segurança do trabalho, atuando nessa área aí há mais de 7 anos. E hoje eu sou o responsável, né, técnico aqui pela Moto Engenharia, nos quesitos de segurança do trabalho, e contando em conjunto com o Ivar aqui, né, que hoje ele dá mais suporte para nós da área de segurança do trabalho, porque ele é um profissional já bem experiente, né, e contando agora com esse
essa vantagem, né, de contar com um profissional da área do direito trabalhista e previdenciário. Estamos aí, esse time, né, para buscar sempre melhorias na área de segurança do trabalho e buscando conhecimentos e passando conhecimentos para os nossos clientes. E como você convidou nós para participar dessa live, espero que seja uma live que a gente consiga atingir bastante o público, né? E consiga sanar as dúvidas básicas, né? Que isso para a gente, para nós da área de segurança do trabalho, os temas de segurança do trabalho básico que a gente vai abordar hoje, você vai estar passando os quesitos, e espero que a gente consiga sanar essas dúvidas, tá bom? Ótimo. Beleza. Então, pessoal, é o seguinte, para quem está acessando aí, nós estamos com o telefone na horizontal para facilitar o enquadramento. Então, quem está acessando aí, por gentileza, para ter um conforto melhor nos assistir, também posiciona o telefone na horizontal. Vamos iniciar o nosso questionário baseando em perguntas que ambos clientes nossos fazem no dia a dia acerca do tema de segurança do trabalho. E também fiquem à vontade para fazer as perguntas pertinentes a esse tema, ok? Então, iniciando a bateria de perguntas dessa live de hoje, a primeira pergunta vamos direcionar ao Vitor, né? Que seria o seguinte: a segurança de trabalho, ela se aplica para todas as atividades? Existe alguma não aplicação? Todas as atividades a gente aplicaria as regras da segurança do trabalho? Te respondo, sim. Ela aplica, sim, no tempo anterior ao 2019, se não me engano foi julho de 2019, aplicava-se a todas as empresas. Só que lançou uma portaria, a portaria 915 de 2019, e lá abriu uma brecha para as empresas. A brecha não é uma deixa, né? Para as empresas do grupo de risco 1 e 2, que são as empresas ME, o MEI e o micro empresa de pequeno porte, né? Essas empresas, elas estariam isentas de fazer os programas, a não ser que não apresentasse nenhum risco, os riscos físico, químico e biológico, né? E ergonômico. Se ele conseguir declarar através, eu acredito eu, que seria um profissional de segurança do trabalho, a norma lá não fala quais são os profissionais que vai fazer essa declaração dos riscos ambientais. Não deixou claro para quem vai ser a pessoa, né? Mas eu acredito que seria um profissional da área de segurança, um médico, o técnico, o engenheiro, que estaria fazendo na verdade, esse laudo, né? Esse laudo de inspeção. Uma inspeção e verificar se a empresa não tem os riscos físico, químico e biológico e ergonômico. Tá bom? O que a gente observa, assim, a gente tem conversa anteriormente, a gente verifica que, beleza, para as empresas micro, empresas de pequeno porte, ficariam dispensadas, desde que em alguma situação, igual você falou, nesses graus, não apresentasse esses riscos, né? Mas dificilmente uma empresa se enquadra isenta de todos os riscos, né? Porque se eu tenho um atendente, eu tenho um balconista, estou sujeito ali ao risco da ergonomia, de todos esses detalhes, né? Então, assim, é muito difícil. E além de tudo, pela visão que a gente vê, né, na questão da contabilidade, no acompanhamento do movimento trabalhista, que mesmo que dispensado, é importante ter essa ferramenta da gestão, né, independente. Né? Mas o que a gente observa muito seria isso. E vale lembrar aqui que, além disso, dispensou, mas não dispensa a empresa de realizar o ASO. O ASO tem que ser feito no admissional, tá bom? Entendi. Independentemente, Beleza. se não encontrou nenhum desses riscos, independentemente, tem que se realizar o atestado de saúde ocupacional, o admissional. Ok.
Então, a gente pode observar aí esses riscos que a gente vê sujeitos dentro da empresa, né? São esses riscos ambientais, químicos, biológicos e ergonômicos, que o Vitor colocou bem aí. Avançando mais nas perguntas, eu gostaria de perguntar ao doutor Ivar qual que seria a diferença principal entre uma situação de periculosidade e uma situação de insalubridade. Qual que seria essa diferença principal? Bem, existe ainda, nesse aspecto aí, algo assim, de até mesmo comprometedor aí com algumas atividades que envolvem tanto a questão da exposição à periculosidade e à insalubridade. Mas vamos fazer aqui, inicialmente, o aspecto financeiro. Depois a gente volta a falar um pouco sobre o aspecto técnico da exposição desses agentes. Com relação ao aspecto financeiro, a gente sabe que a questão da insalubridade ela tem uma gradação dependendo da concentração e intensidade do agente nocivo. Ela varia de 10%, 20% e 40% do salário mínimo. Esse seria o desembolso do empresário para custear essa insalubridade. Eu imagino que você deve ter mais na frente um quesito relacionado quanto à questão da possível neutralização ou não, ou a gente já pode abordar de início sobre esse aspecto. Pode já complementar, que seria a próxima pergunta, né? Como que faria para neutralizar os efeitos, né, da insalubridade? Pode estar fazendo já a resposta completa. Então, perfeito. Bom, então vamos lá. Então, a questão da insalubridade, ela realmente onera a folha de pagamento, né, do empresário que não faz um investimento preventivo em termos de segurança do trabalho. Já a periculosidade, ela realmente tem um outro aspecto, né, que é o aspecto de remunerar o trabalhador que está exposto ao risco, que é o risco eminente, é o risco de uma fatalidade, de um acidente fatal. Essa participação, esse desembolso, ele está em torno de 30% do salário nominal, né? É do salário que ele tem na carteira, e não do salário mínimo, ok? Imagina que você pode ter um salário volumoso aí e tal, e ter que receber aí apenas um adicional de insalubridade em torno de 10%, 20% ou 40%. Bem aquém daquele que ganha salário mínimo. Quem ganha salário mínimo, para ele, é um plus bem representativo, mas quem ganha acima já foge um pouco. Lembrando aqui uma questão muito importante, existe já alguns tribunais decidindo sobre a cumulatividade do trabalhador receber tanto a periculosidade quanto a insalubridade, visto que ele está exposto a duas situações, né? E o Brasil ratificou a Convenção 155 da OIT. Lá fala da questão da cumulatividade, em que o empresário tem que arcar, sim, com essa cumulatividade. Mas nem todos os tribunais aplica-se a cumulatividade. Dá o direito ao trabalhador de optar por aquele que é mais vantajoso. Mas vamos lá para a questão da neutralização da insalubridade. Como isso é possível? A insalubridade, você inicialmente tem que ter um levantamento técnico, que é o LTCAT, o levantamento técnico das condições de ambiente de trabalho, bem afinado com a questão da concentração desses agentes, com o limite de tolerância, com a intensidade desses agentes e qual a medida que você vai adotar para neutralizar o desembolso, o pagamento. Isso é muito fácil de resolver, desde que a empresa defina dentro do seu programa, do PPRA e outros programas, PCMAT, né, a adoção do uso do EPI
de forma que, dentro desse programa, defina-se a periodicidade de troca para que seja caracterizado, né, a neutralização dessa gente. Por exemplo, vamos falar aqui, hipoteticamente, aqui, de uma situação de exposição à poeira. Qual que é o limite de tolerância da poeira? Qual que é a concentração? Qual é o tipo de máscara que eu vou fornecer? Qual é o fator de proteção dessa máscara? Vamos pensar também na proteção auditiva. Qual é o fator de proteção do protetor plug ou concha? Qual é o tempo de vida útil? Quem é que tem que definir essa troca periódica? Tem que ser o engenheiro de segurança. Às vezes, você coloca na linha de frente técnico de segurança para desenvolver esse tipo de programa e, muitas das vezes, eles não são aceitos, porque um programa tem que ter um responsável técnico. E o responsável técnico para a elaboração de um PPRA e um ETCAT tem que ter uma ART, uma anotação de responsabilidade técnica. Isso é muito sério quando o empresário adquire algumas prestações de serviço por empresas que não têm todo esse aparato profissional, médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho. Exato. A gente observa muito na lida com as empresas, quando a gente faz as visitas, principalmente empresas que normalmente a gente está iniciando o trabalho nosso de contabilidade, a parte nossa de consultoria, a gente vê muitas empresas que às vezes sequer sabem o que é um PPRA ou o que é o PCMSO, né? E a gente fica assim até preocupado, né? Como que chega numa empresa e não tem esse conhecimento. Porque a gente entende que isso é fundamental que todas as empresas tenham. E a gente pressupõe, se uma empresa não sabe o que é o PPRA e o PCMSO, ela sequer sabe, talvez, a diferença da insalubridade e da periculosidade. Então, a gente vê essa situação complicada, né? E isso é fundamental, todas as empresas se preocuparem com isso. E tirar da mente essa questão da obrigatoriedade. Por mais que obrigatório, mas verificar, sim, a questão da organização, da preparação da empresa. E dentro desse contexto, eu pergunto ao Ivar, ou o doutor Ivar, ou ao Vitor, em relação ao controle do EPI. Quais os principais cuidados para a gente fazer o controle devido do EPI a fim de conseguir comprovar essa neutralização da insalubridade? Quais as principais dicas em relação a isso? Eu posso dar umas dicas super importantes, porque eu vivenciei há 36 anos dentro de indústria e nós conseguimos eliminar a insalubridade adotando o sistema de kit de EPI. O que compõe o kit de EPI? O kit de EPI, você vai determinar a entrega. Veja bem, existe em algumas empresas que quer fazer o monitoramento do fornecimento do EPI através de ficha de EPI. A ficha de EPI ela é importantíssima. Ela é a salvaguarda do empresário quando se trata de uma demanda trabalhista requerendo a insalubridade. O perito, quando ele chega na empresa, inicialmente ele vai fazer toda a verificação de campo e verificar se tem PPRA, se tem ETCAT e tudo mais. Depois, o ponto-chave chama-se a ficha de EPI. Não existe como você fazer um controle individual. Imagina uma empresa com 100 empregados. Como que você vai ter um profissional para ficar monitorando todo dia a ficha de EPI, se a pessoa pegou ou não pegou? O melhor remédio, o melhor antídoto para poder combater a questão do pagamento da insalubridade é a adoção de kit de EPI, onde o engenheiro, onde o técnico, onde o médico define a quantidade daquele kit que você vai distribuir a cada trimestre. Você pode fazer a distribuição a cada trimestre. É importante ter no PPRA, no PCMSO, no PCMAT, você criar o sistema de grupo homogêneo, mecânico, soldador, assim por diante. Por função, quais são os agentes que está exposto, qual é a concentração, qual é a intensidade. Como você definir a quantidade de máscara para proteção respiratória? É muito fácil. O engenheiro, o técnico, um técnico especialista, né? Um técnico bem afinado. Ele vai definir como que ele vai trocar
se ele tem uma máscara semifacial, ela faz a troca do refil. O refil, qual é a proteção do refil? O refil ele tem um fator de proteção de 10 vezes o limite de tolerância. Olha para você ver, é matemático. Se você tem uma concentração de 10 miligramas por metro cúbico e o fator 10 miligramas que você apurou dentro da avaliação quantitativa, você tem lá, e o limite de tolerância é 2, você imagina, se o fator de máscara é 10, você multiplica 10 vezes 12, 20. Então vai ser 20 miligramas. Se a concentração deu 5 gramas, a máscara suporta quanto? 4 vezes 5, 20. Ela suporta 4 dias. Aí você já definiu, num estalar de dedo, que a máscara, que o filtro que eu vou fornecer para aquele ambiente de trabalho vai ser um filtro para 4 dias. Aí você consegue dimensionar para o mês, para o ano e assim por diante. E ainda você tem uma vantagem que você consegue fazer uma projeção e um controle de custo. Quanto que eu vou gastar de EPI durante o ano? Com o kit de EPI, você já tem o gasto definitivo, o custo fixo definido. Ok? Ótimo. Já a periculosidade não tem como. Não tem como você dizer que o uso da luva de alta tensão vai proteger. Vai proteger? Vai. Sim. Mas um microfuro invisível, ela pode passar uma corrente elétrica e matar o indivíduo. Então, não tem como você determinar essa questão da neutralização da periculosidade. Já tentaram, alguns engenheiros tentou querer pagar fracionado. O cara entra na subestação por tantas horas. Não existe. A periculosidade ela é fatal, ela é iminente. Basta ele trabalhar, basta ele ter o acesso uma vez por mês. Ou Sim, algumas então, horas. assim, neutraliza a insalubridade. Periculosidade não tem jeito. Uma dúvida antes de eu passar. Falei o seguinte, a insalubridade é neutralizada, mas a periculosidade não tem como. Uma pergunta que eu queria fazer antes de passar a palavra para o Vitor, o seguinte, o risco frio dentro de uma câmara fria, de um frigorífico, de um supermercado, ele é neutralizado ao usar aquele EPI, aquela blusa térmica, né, a japona? É neutralizado esse risco? É possível? Essa pergunta é para mim? Isso, doutor Ivar. Veja bem. Mas de uma forma bem objetiva, sem aprofundar que ela é bem... A questão é o seguinte, a questão da utilização de todo o conjunto, se for comprovadamente que está usando dentro dos padrões que foi dado o treinamento, tudo bem, mas de outra forma, você encontra dentro desse supermercado, dentro desses frigoríficos aí, o cara às vezes ele usa só o paletó, mas não usa o capuz, não usa a balaclava. Aí o cara está exposto. Ele tem que estar dentro do padrão mínimo, que é estar utilizando na sua integralidade. Caso contrário, porque ele vai estar o quê? Capsulado. Ele estando capsulado, ele está fora do ambiente. Mas isso não acontece. Aí você vai verificar a ficha de EPI primeiro. Parte do princípio que esse tipo de vestimenta ela tinha que ser individual. Você vai ver lá que ela é coletiva. E aí você põe tudo a perder. Exatamente. Bem explicado. Quem está acessando aí, peço, né, para deixar o telefone na horizontal, que fica mais confortável para estar nos visualizando. E peço que as dúvidas, pessoal, pode ir postando. Vitor, essa pergunta vai ser direcionada para você. É o seguinte, quais os principais cuidados que a gente tem que ter, já acoplando a pergunta, mais de uma pergunta, por exemplo, em relação aos exames admissionais, quais os principais cuidados? E também em relação aos exames de troca de função, quais os detalhes que a gente tem que observar para fazer tudo de uma forma correta? Veja bem, Ele está fazendo para você. Então, seguinte, tem que se seguir o PCMCO, né, que é o Programa de Controle da Saúde Ocupacional. Ele tem que ser seguido na íntegra. Nós temos os exames, né, admissional, demissional, periódico, mudança de função, igual você falou, né, e
Mudança de função, hoje, que é mudança de risco, na verdade, né? A mudança de função é importante, sim, fazer também. É dever do empregador. Se o empregador mudou o colaborador da função X para Y, tem que se fazer os exames específicos para aquela função, porque são diferentes daquela outra função. Mudando os riscos ambientais, né? Mudou o cenário. Mudou o cenário. Né? Então, os exames têm que ser de acordo com aquilo. Por que é importante se fazer o exame admissional? Você vai fazer o exame admissional de acordo com a função do colaborador. Lá foi descrito quais são os riscos, né, que ele está exposto. E, beleza, vou dar um exemplo aqui. Se um colaborador tem que fazer audiometria, como que você negligencia esse exame? Não vai fazer no admissional dele, que é o que acontece na maioria das vezes. Você contrata um funcionário e só faz aquele anamnese ocupacional, o exame admissional. Aquele que o médico vem lá, mede sua pressão, que o pessoal fala, nossa, isso aqui é isso mesmo, a gente fica até, poxa, só vai fazer só isso? Né? Só medir a pressãozinha, conversar ali e tudo mais? Não, tem que fazer por quê? Vou colocar um funcionário numa área ruidosa. Eu fui lá, só fiz a anamnese ocupacional do colaborador. Eu não fiz audiometria. Aí, vamos supor, nem faço nem audiometria, nem o periódico desse colaborador. Esse colaborador sai da empresa, aí arruma um advogado. Igual a gente fala, né, que advogado é de porta de cadeia aí, conversar no boteco, dependendo. Eu preciso disso, fui sair da empresa. Aí o cara fala, você já fez algum exame e tal e tal? Aí ele, por curiosidade, faz um exame audiométrico, né? O livre espontânea vontade, e descobre que teve a perda auditiva, né? Aí, beleza, ele vai virar para o advogado, tive perda auditiva, não estou ouvindo, perdi 20% da minha audição. Como você vai provar? Aí ele vai querer, futuramente com o advogado, fazer uma ação, querer pleitear alguma indenização por conta disso, entendeu? Vai querer pleitear alguma indenização baseada nisso. Aí como é que você vai provar pro juiz, pro perito, que você fez os exames de acordo com o que você mencionou, que ele saiu da empresa com a saúde como ele entrou. Ele entrou bem, ele tem que sair bem, entendeu? O funcionário, ele tem que entrar com a saúde que ele entrou dentro da empresa. O empregador, ele tem que garantir a saúde do funcionário, entendeu? Por isso que é importante fazer o raso, não é só fazer uma anamnese. Tem que fazer todos os exames complementares, os periódicos na data correta, entendeu? Não podemos negligenciar isso. O que a gente observa muito, assim, o exame admissional, o que a gente observa muito, que o exame admissional se faz, mas a gente vê que muitas vezes ele é falho, não observa o que está previsto no PCMSO, né? Então a gente fica muito em cima disso. A gente observa também que se faz muito o exame também de desligamento, mas às vezes não observa, mas eu vejo que se faz muito os exames admissionais e demissionais, mesmo que às vezes falta um pouco o acompanhamento do PCMSO. Mas eu vejo como unânime a grande parte das empresas que não faz o exame periódico. E quando a gente chega e fala, você precisa fazer o exame periódico, que você precisa atestar a saúde do funcionário de forma anual, o pessoal até assusta. Será que tem essa necessidade? Né? Então a gente fica muito preocupado com essas empresas que negligenciam isso. Então eu gostaria que vocês focassem, só falassem assim, que da real necessidade e da importância do periódico, assim, em termos rápidos, explicar essa importância, focar nisso, em relação ao periódico. Posso falar? Você quer falar? Pode falar. Bom, gente, essa questão ela é muito comprometedora. E isso normalmente tem demanda trabalhista, e a questão do controle desse exame periódico, ele tem que ser seguido na íntegra, igual o Vitor colocou, na íntegra em relação às avaliações da exposição que ele está naquele ambiente de trabalho
e de acordo com o PCMSO. O que acontece? Numa situação dessa, foi diagnosticado que o cara, após ter saído, normalmente a perda auditiva, a pessoa começa a falar alto e a pessoa incomoda as outras, porque começa a ter um tom de voz mais alto, porque ela não tá ouvindo, e isso é bem perceptível pelas pessoas ao redor. E aí costumam os filhos falar, pô, pai, você está falando alto demais. Eles dizem, aumenta a televisão, tá? Ele aumenta a televisão, os filhos têm que ir para o quarto assistir no quarto. Então, isso aí são alguns indicativos da perda auditiva. E o cuidado que tem que ter é justamente nesse monitoramento e nesse cumprimento legal da periodicidade de todos os exames. Sim, exatamente. Então, isso é super importante, pessoal, a gente ficar ligado nos exames periódicos, né, que é fundamental para a gente ter esse resguardo em relação à movimentação dos funcionários. Vitor, avançando um pouco mais aqui, gostaria de conversar agora sobre a questão do risco do acidente de trabalho, né, do RAT. Como você conceitua o RAT e como você observa isso dentro das empresas? E aí eu venho fazer um complemento de informação em relação a isso. Ah, tá. É aquela questão lá do RAT e do FAT, correto? Então, se você tem uma boa gestão de segurança do trabalho, você não vai impactar no quesito, não, nos fatores, né, que é o FAT, que é o fator acidental de prevenção, que influenciaria muito no RAT, que é um imposto que é recolhido, né, das empresas junto com o INSS, né, além dos impostos do INSS, é recolhido o RAT. Então, se a empresa tem um fator acidental de prevenção baixo, automaticamente, né, o RAT vai ser menor, ou até mesmo ganhar um bônus, né, por conta que você tem um fator acidental abaixo. Esses fatores variam entre 0,5 e 2, né, o FAP, e o RAT varia de 1 a 3%, correto? Correto, exatamente isso. Dependendo de esse fator, o RAT, também é baseado de acordo com a classificação nacional das empresas, de acordo com o grau de risco da empresa. Exato. O grau de risco. Correto? Oi? Deu um pique aí na internet. Deu mas beleza. Não, voltou. Então é o seguinte, complementando, né, Vitor? Então é justamente isso, né? O risco de acidente de trabalho é conforme o KNAI, que vai de 1 a 3, né? Normalmente a indústria está, por exemplo, com risco de 3. E aí, de um tempo atrás, surgiu a questão do FAP. O FAP é um fator acidentário previdenciário que ele pondera o RAT, né, conforme o Vitor colocou. Então, se você tiver um trabalho de segurança do trabalho bacana, né, se você tiver menos CATs comunicadas em decorrência de uma boa gestão, se você tiver também um trabalho de RH legal dentro da sua empresa, no sentido de você diminuir a rotatividade de funcionários, você faz com que o coeficiente do FAP reduza. O FAP vai de 0,5 a 2, igual Vitor colocou. Se você tiver um FAP baixo, você vai conseguir reduzir o seu RAT. Então, vocês podem observar que as perguntas dessa live foram perguntas que estão mostrando a importância da segurança do trabalho, como proceder com a segurança do trabalho, e ainda a gente mostra que desenvolvendo essa segurança do trabalho de uma forma eficiente, você vai ter o bônus. É claro que, em relação a essa questão da redução tributária do RAT, se aplica para as empresas do lucro real e do lucro presumido, que estão sujeitas à carga patronal, né? Ao CPP, a contribuição previdenciária patronal. Mas a gente vê que, tanto no aspecto de organização, também no aspecto tributário, pode ter uma redução tributária satisfatória em relação ao trabalho da segurança do trabalho, né? Uma questão que para a gente avançar aqui também, até em decorrência de tudo que a gente está vivendo, a gente está vendo aí de março para cá essa questão da pandemia, né?
e a gente está vendo a mudança da relação do trabalho, dos cuidados dentro da empresa. Especificamente sobre a Covid, né? É até delicado essa pergunta, mas é importante que se faça. A Covid poderia ser tratado como uma doença ocupacional, Ivar? Assim, de uma forma bem objetiva e sucinta? Uma doença do trabalho? Veja bem, existe no artigo 20 da portaria da Lei 82.13, o aspecto que diz o que enquadra e o que não enquadra em relação à questão da doença ocupacional ou doença do trabalho. No caso da Covid, ela é muito específica e ela é muito direcionada para o profissional da área da saúde. Esse é o público-alvo que está lidando com pessoas que tenham contraído a Covid. Mas, o que acontece? Existe também, por força da necessidade do trabalho, algumas frentes de serviço, tipo supermercado, de você ter ali um caixa, né? Se a empresa não adotar nenhum aparato para prevenir que ela tenha contato indireto com esse público, existe aí um potencial dele estar contraindo a Covid, e quem vai dizer esse nexo de causalidade vai ter que ser um perito, pode ter uma reclamação futura e ter que ser feita uma perícia em loco para apurar se toda aquela orientação da Organização Mundial de Saúde que tem passado e dos órgãos de saúde ter difundido isso a nível municipal, estado, a nível de Brasil, isso aí é um ponto. Mas, diretamente, essa doença, para poder caracterizar, assim, com uma certa tranquilidade, quem estaria exposto para ter essa doença caracterizada como acidente de trabalho, ou seja, doença ocupacional, seria o profissional da área de saúde, um dentista, um médico, um enfermeiro, o pessoal da área de limpeza dentro da área hospitalar, e por aí adiante, certo? Aí sim, realmente é um ambiente promissor, e aí esse pessoal tem realmente, a empresa teria que emitir a CAT. É lógico, evidente que vai passar por uma perícia, a perícia médica do INSS, esse nexo de causalidade. Entendi perfeitamente. E dando complemento a esse tema do Covid aí, passo a palavra para o Vitor e pergunto, dentro das empresas, Vitor, quais seriam as principais recomendações a nível de segurança do trabalho para a proteção dos nossos colaboradores em relação ao contágio da Covid, dentro do ponto de vista da segurança do trabalho? Então, saiu, você falando em relação a PPA e PCMSO, teria que fazer Isso, eu falo em relação à questão do EPI e das tratativas em relação a evitar o contágio e também em relação aos aditivos, né? Que poderia eventualmente estar sendo necessário incluir no PPRA e PCMSO. Sim, entendi. É o seguinte, recomendo aí por toda a direita aí, televisão, comunicando toda hora. Temos os decretos municipais, os decretos federais, estadual, orientando como agir. Mas, como prevenção para as empresas, teve uma recomendação, não é lei nem nada, recomendação de fazer o plano de contingência, anexar junto aos programas, né, aos programas PPA e PCMSO, esse plano de contingência. Com isso, né, a gente consegue ter, no plano de contingência, as ações específicas para cada tipo de empresa, né, é diferente de cada de indústria para empresa, comércio e tudo mais, tem um nível de criticidade. Então, tem que sim que se elaborar um plano de contingência de acordo com os decretos municipais, estaduais e federais. Correto? Que é a adoção de quê? EPI, higienização, né? EPI, no caso, aí seria a máscara, né? A máscara hoje que o pessoal está adotando aí agora, o
O ideal seria a PFF2, né? Mas com o Brasil, a gente conhece, né? Não se consegue só aumentar a demanda. Hoje uma máscara hoje está custando em torno de R$ 10 a R$ 20. Antes custava era R$ 1,50, R$ 2. Mas tem estudos que essa máscara que a gente utiliza de pano, de algodão, o pessoal está fazendo, essas máscaras, até as máscaras cirúrgicas mesmo, ela sim ajuda na prevenção da Covid. E nós temos, né, nosso outro EPI, que na verdade não é EPI, que seria de forma EPC, né, o álcool, né, as outras ferramentas que a gente teria no dia a dia aí, a lavagem de mão corretamente, disponibilizar um sabão, disponibilizar um papel toalha para os funcionários, né? Que hoje em dia tem empresa que não tem nem isso, né? Exato. Sinalizar, fazer treinamentos, palestras sobre o uso correto, né? E daí por diante. Tem muitas metodologias que conseguiria amenizar a contaminação. Sim. E que a gente observa aí que a Covid, por mais que nós estamos aí vendo notícias sobre vacinas, né, e reduções de contágio, mas é um tema, né, e é uma situação que a gente vai conviver por um certo tempo e a gente tem que ter esses cuidados, né. Dentro desse contexto todo que a gente está falando de relação de trabalho, não tem como a gente não falar sobre a CAT, que é o Comunicado de Acidente de Trabalho. Mas, mesmo assim, diante de outros temas também que a gente vê, a CAT é um tema que muitas empresas, muitos empresários, né, não sabem o que é a CAT. E aí eu gostaria que o doutor Ivar falasse de uma forma objetiva e sucinta quais os cuidados que precisamos ter com a CAT ao emitir ela. Pois bem, a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, né? A empresa, quando ocorre o acidente, seja ele dentro do ambiente de trabalho, ou seja ele no trajeto, né? Tem que haver um cuidado da relação, dessa relação de ir e vir para casa e coisas desse tipo. Apesar de que, se não me falha a memória, saiu um decreto tentando eliminar o acidente de trajeto, né? Que eu acho isso um absurdo, né? Porque imagina que você sai de casa dentro do veículo, do coletivo da empresa, e aí acontece um acidente no percurso, né? Qual é a diferença de um acidente de trabalho para um acidente comum, se é um acidente caseiro? Há um tratamento diferenciado. A gente sabe muito bem que o acidente de trabalho é todo um aparato perante a Previdência Social, entendeu? E o que acontece numa situação, a pessoa ela está iniciando como empregado, não tem sequer um ano de registro numa empresa. Ele sofre um acidente de trabalho, imagina em termos de percurso. Qual o benefício que esse empregado vai ter se não for registrado como acidente de trabalho? Ele não vai ter benefício nenhum, a não ser o LOAS, né? Porque precisa, inicialmente, aquela pessoa que iniciou na condição de empregado ou como contribuinte individual, que recolhe para o regime geral da Previdência Social, ele tem que ter uma carência mínima de 12 meses de contribuição para ele poder, a partir daí, usufruir de auxílio-doença e por aí vai. Então, no caso do acidente de trabalho, que você desvincula o acidente de trajeto e a pessoa é iniciante, está aí apenas 5, 6 meses trabalhando na empresa, ele não vai ter nenhum benefício, não vai ter nenhum, a não ser tentar aí o famoso LOAS, ou o PVC, né, que é a prestação continuada. Então, esse é um problema. Agora, qual é a vantagem da emissão da CAT? Né? É justamente esse tratamento diferenciado que o trabalhador vai ter junto à Previdência Social. E, com relação à emissão da CAT inadvertidamente,
ela coloca a empresa refém de uma estabilidade, visto que se o trabalhador sofrer um acidente, emitir o CAT, se ele ficar por auxílio de doença, a partir do 16º dia, ele já tem uma estabilidade de 12 meses de garantia de emprego. Ou emprego ou salário. A empresa quer mandar embora, nada impede de mandar embora. Pode mandar, mas ele voltou no acidente de trabalho, mas a gente não quer ele na empresa. Não tem problema nenhum. Manda embora e indeniza ele aí os meses que falta da estabilidade. Isso aí é questão de gestão de empresário, certo? Mas é algo que nem todas as empresas têm caixa para poder estar dispensando dessa forma e indenizando dessa forma. Exato, exato. Então a gente observa o grande cuidado que a gente tem que ter ao emitir a CAT. Não é simplesmente ter um acidente de trabalho e vai emitir a CAT. Tem que ter todo esse cuidado em examinar se configura acidente de trabalho, se deve emitir ou não. Precisa ter essa análise mais detalhada, né? Avançando aí. Pode complementar, doutor. Só complementar esse ponto que você acabou de levantar. Existe um cuidado muito especial quando do acidente de trabalho e quando do acompanhamento desse acidentado. O que acontece? Atestado, sabe que na grande maioria tem funcionário, tem empregado, que ele tem médico amigo. E é muito fácil ele conseguir um atestado. Então, o que é importante? Houve um acidente ou não houve um acidente? Tem nexo ou não tem nexo? Se ele vai ser atendido lá fora, é importante a empresa monitorar, saber em que serviço de saúde ele está sendo atendido, para que esse atestado ele seja também validado pelo médico do trabalho. Entendeu? Muitas das vezes as empresas não têm médico coordenador do PCMSO. Tem apenas o PCMSO, que foi gerado por uma questão legal, mas ela não tem um link, ela não tem um médico que pode dar esse respaldo. Aí, pronto, aí cria-se assim, uma mudança para a empresa quanto ao número de dias que... Entendi perfeitamente. Pessoal, a live já está chegando ao final, passa muito rápido, né? Um tema importante, a gente vai conversando, não sente o tempo passar. Para a gente finalizar em termos de pergunta, passo aí para o Vitor, em relação a essas mudanças da relação de trabalho, em relação ao home office, né? Quais os principais cuidados que tem que ter na relação de trabalho, empresa e funcionário, nessa relação de home office, no aspecto de segurança do trabalho, de uma forma objetiva, que a gente já está se aproximando aí do final da nossa live? Então, seguinte, o empregador e o funcionário, eles têm que entrar em um acordo comum, né? Verificar se a função dele realmente ele consiga trabalhar em home office. Aí, fazendo essa avaliação e verificar que não tenha nenhum problema, tem que se fazer um termo, né? Um termo de conduta, de boas práticas de segurança também. E esse termo seria para respaldar, né, a empresa e também o colaborador. Como seria esse termo? Você tem um espaço lá na sua casa que dá para colocar um notebook, um computador, que fica numa posição ergonomicamente falando, né? Seria nesse intuito. Então, tem que ser em comum acordo, né, entre partes e assinar um termo de conduta de boas práticas de segurança. Não tem nenhum problema, entendeu? Exato. Então, a gente observa esse cuidado que tem que ter. Muitas vezes estabelece um home office, mas não tem esse termo de conduta. Então, fica aí a dica, pessoal. Definir um termo de conduta, como agir de forma para evitar os riscos, né, principalmente risco ergonômico, dentro da sua casa, ao fazer o trabalho, ao trabalho home office. Mas é super importante que esse termo de conduta passe sobre a avaliação de um profissional habilitado, que seria um engenheiro ou um técnico de segurança do trabalho, para que fique redigido de forma correta e evite problemas futuros, né? Então, pessoal, chegamos... Pode complementar, doutor. Só para complementar. Nós estávamos falando da CAT.
Você estava falando da comunicação do acidente de trabalho. Você imagina que você não tem esse termo de conduta padrão, com toda a restrição. Imagina que o home office está em casa, está com uma panela de pressão no fogo, está lá no computador. Estoura a panela de pressão. E aí? Atingiu o cara lá numa condição bem próxima do fogão. Então, isso vai caracterizar acidente de trabalho ou não? Está entendendo? Você transferiu o ambiente de trabalho seguro que está dentro da empresa para casa. Aí lá ele está fazendo multi coisas. Está entendendo? Sofre um acidente. Ele vai falar o seguinte: eu estava em casa, estava trabalhando e ocorreu um acidente e eu fui atingido. Vai ter que fazer CAT. Não tem como sair fora. Ainda fica mais essa dica, né? Além do termo de conduta, ficar ligado no que está acontecendo, se é necessário emitir a CAT ou não, diante de alguma situação assim. Então, pessoal, chegamos praticamente ao fim da nossa live, né? Peço ao doutor Ivar, primeiramente, depois ao Vitor, que faça seus agradecimentos e considerações finais para a gente estar finalizando a nossa live. De forma sucinta, pois nosso tempo está bem reduzido. Ok? Doutor Ivar, por favor. Bom, quero agradecer essa oportunidade e penso que a gente não vai ficar, né, nessa primeira live. Né? Eu estava conversando há pouca hora com Clarice de uma possível live a gente tratar sobre o aspecto de como se organizar para uma aposentadoria de maneira que o empresário desembolsa menos durante o ano, mas que ele tem uma possibilidade de cobrir essas defasagens que deixou de pagar. Existe uma técnica muito interessante em querer ou não querer aposentar pelo teto da Previdência Social, visto que agora a idade é 65 anos. Então, existem algumas dicas muito importantes nesse sentido que a gente pode estar explorando também. São muitas informações, né, para uma live só de 1 hora. Esse tema fica curto, né? Mas vamos fazer outras lives posteriormente. Fica a palavra com o Vitor. Eu peço obrigado aí pela atenção de todos aí, pela oportunidade de estar com nós aqui. E espero ter suprido as expectativas do pessoal, né? E como é a nossa primeira live, né? Espero que a gente tenha com outros temas, né? Aprofundar em algum tema específico, né? Podemos futuramente uma live a respeito, quem sabe, daqui do Covid, né? Futuramente, porque como o tempo é bastante curto, mas muito obrigado pela oportunidade, Caio, o Thiago, mais uma vez. E boa noite a todos aí. Ok. Então, gostaria primeiramente de agradecer aí a presença, né? Aceitar o convite aí, o doutor Ivar, ao Vitor, né? Que abrilhantou essa nossa noite, trouxe informações muito importantes. Essa live foi uma live de trazer informações genéricas sobre segurança do trabalho, porque nós não conseguimos aprofundar, mas despertar a curiosidade para estar aprofundando, que é um tema muito importante, aplicar às empresas. E que com certeza iremos fazer outras lives para aprofundar sobre esse assunto. Agradecemos aí a participação de todos, né? E deixar a mensagem que essa live vai ficar gravada e vamos postar também no canal do YouTube, ok? Peço aí para que todos se inscrevam no canal também nosso e deixe seu gostei aí na nossa live, ok, pessoal? Agradeço a presença de todos, muito obrigado aí. Obrigado, pessoal. Até a próxima aí, uma boa noite e um bom descanso a todos. Fiquem com Deus. Abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.